Então, a gente está iniciando, né, o primeiro programa de retomada dos bastidores da produção cultural, agora em formato videocast. E nesse primeiro programa a gente vai está recebendo, na verdade, o Marcos que está nos recebendo aqui, né, no Timbra, lugar de música. Então, hoje a nossa casa é aqui, o Marcos, além de nosso entrevistado, também é o nosso anfitrião, né, então já agradeço também, né, por nos receber, enfim. Meu nome é Nathalie Weber, sou produtora cultural, sou uma mulher mestiça, de cabelos ondulados na altura dos ombros, estou com óculos de grau, transparente, com alguns detalhes em rosa nas laterais, estou com um colar de fios vermelhos, um vestido bege com flores vermelhas e um brinquinho de uma cabeça de uma mulher negra com turbante. Aqui comigo, de parceiro também, agora nessa nova jornada, o Thiago Beckenkamp, que também vai, né, fazer a parte das entrevistas, do papo. Bom, eu sou o Thiago Beckenkamp, como já fui apresentado pela Nathalie. Sou um homem branco, estatura mediana, alto, cabelo castanho escuro, comprido, preso num coque, camiseta preta sem estampa e calça preta. Tenho tatuagens no braço direito. Acho que é isso. Tô aqui acompanhando a Nathalie pra gente fazer esse primeiro programa, conversar aqui sobre os bastidores da produção cultural com o nosso convidado e anfitrião Marcos Klein. Marcos, enfim, não vou precisar te apresentar muito, tu vai fazer a tua apresentação também, mas só, né, para dar uma introdução. O Marcos é músico, professor, produtor musical, bacharel em música e tecnologia pela UFSM e mestrando em educação profissional e tecnologia, né? Além de, como eu falei, proprietário aqui da Timbra, lugar de música. Então, boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está assistindo a gente, a Nathalie, Thiago. Estou muito feliz de ser convidado, é a primeira vez que me convidam para um podcast e ser na minha casa aqui está sendo muito legal. Eu vou me descrever primeiro. Sou um homem branco, com óculos com uma armação preta, bem pouco cabelo e um pouco de barba. Tenho uma jaqueta preta e uma camiseta com uma estampa da minha banda, inclusive do Veiga. Enfim, estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo conversar um pouco sobre cultura, sobre música e para mim é muito importante isso, até porque eu não sou de Cachoeira, né? Sou de fora, sou catarinense, sou do interior de Santa Catarina e vim para o Rio Grande do Sul para estudar música, para fazer o curso de música e tecnologia na UFSM, na Universidade Federal. E o destino acabou me trazendo para Cachoeira para trabalhar com produção musical, para trabalhar com áudio principalmente, audiovisual, e acabei também enveredando para a área das aulas de instrumento, aula de guitarra, de violão, de contrabaixo, violino e produção musical principalmente. Mas tu toca também em banda, né? Já te encontrou aqui em Cachoeira também, né? Sim, sou guitarrista em duas bandas atualmente, uma aqui em Cachoeira e outra em Santa Maria. Tenho a Rottenfield, que é uma banda muito tradicional aqui de Cachoeira. Eu faço parte aí desde o ano passado, além de ser o produtor deles. E lá em Santa Maria faço parte do Veiga, outra banda. Tenho alguma experiência tocando com orquestra sinfônica na Orquestra Santa Maria, onde eu trabalhei também por um tempo, tocando guitarra, trabalhando como técnico de palco também. E outras áreas, tocando como baixista, até no nativismo, que para mim foi uma coisa muito diferente. Eu nem sou gaúcho, vim tocar nativismo aqui. Acabei tocando com Jairo Lambari Fernandes por um bom tempo, 2023, como baixista também. E também já é parceiro aqui do Thiago, né, na área do cinema, né? Isso aí. O Marcos aí fez o som direto de 2 produções minhas, né? E mais uma outra também que não era de projeto meu. Mas fala aí um pouco, se tu quiser, sobre essas produções, como é que foi participar? Foi extremamente novo. Eu conheci o Thiago trabalhando com ele em alguns trabalhos audiovisuais anteriormente também, alguns anos atrás, e surgiu essa oportunidade de fazer o trabalho de áudio de alguns filmes do Thiago. Principalmente o Vi um Lobisomem, né, onde eu fiz o som direto. A gente fez um trabalho em Santo Ângelo, né, com a produção da Kawane Klein, onde a gente fez o Harmonia das Raízes, que foi um documentário feito numa aldeia Guarani, lá em Santo Ângelo, né? Onde eu fiz o som direto e pude fazer a finalização de áudio, que é uma coisa que eu nunca tinha feito profissionalmente, foi uma novidade, foi super legal fazer, porque
o material era bom para trabalhar, assim, era bom, tinha bastante coisa boa para trabalhar. E a gente também acabou fazendo recentemente agora o filme... Todos os bebês nascem pelados em Cachoeira do Sul. Esse mesmo. Fantástico. Isso. Onde eu pude fazer o som direto também, trabalhar na produção, tudo isso foi muito legal e foi um desafio, todos eles, porque eu tive que aprender sobre som direto, aprender essas coisas, que eu tinha visto a teoria toda na faculdade, mas a parte prática eu aprendi com o Thiago. A tua área de foco hoje é produção musical, né? Isso. A principal. E as aulas, né? Isso. Atualmente o meu maior foco além do mestrado, né? A produção musical e as aulas de instrumento aqui da Timbra. A Timbra, quando eu resolvi abrir esse espaço aqui, eu queria ter duas coisas ao mesmo tempo. Uma escola de música, onde eu pudesse ensinar os instrumentos que eu toco para a galera aqui de Cachoeira, e também que eu pudesse ter um espaço de produção musical, onde o pessoal vem aqui gravar suas músicas, onde eu possa gravar as minhas músicas e produzir, fazer gravação, edição, mixagem, masterização, e para que possa receber todo esse pessoal aqui em Cachoeira para vir produzir essas coisas. Tanto aqui em Cachoeira quanto para fora também, fora do estado, outras cidades aqui da região também, que as volta e meia querem produzir, precisam que eu grave algum instrumento, faça algum arranjo, faça alguma mixagem, eu sempre estou trabalhando com essa área. E como é que tu tá vendo? Bom, tu tá abrindo um leque aqui pra gente, né? Porque eu conheço poucos estúdios, assim, de gravação na cidade. A gente acabava, na verdade, recorrendo sempre ao mesmo profissional, porque era o que a gente conhecia, né? E tu chegou na cidade e tu te deu conta dessa demanda? Como é que foi? Como é que surgiu essa ideia de abrir? E, pelo jeito, tá tendo trabalho, né? Sim, tem bastante trabalho. Essa demanda, ela surgiu, vamos dizer assim, eu acabei meio que chegando em Cachoeira, assim, para fazer um trabalho até pro Rodrigo Keller, que tinha o Viveiro Cultural aqui, trabalhar com os livros da Editora Gaúcha, foi super legal. Isso surgiu com uma demanda desse tipo, foi na pandemia, foi uma loucura, a gente gravando praticamente uma orquestra inteira dentro do estúdio, dentro do Viveiro Cultural, um por vez, com todas as questões sanitárias para resolver. E isso que me trouxe para Cachoeira no primeiro momento. E aí começamos com a ideia, eu e o Gilber Alonso, meu colega na época, começamos com a ideia de poder dar aulas de música, né? Um pouco depois da pandemia, quando aquilo passou, a gente resolveu abrir a iMusic, uma escola lá aqui na Pinheiro Machado, e começamos a dar aula de música, trabalhar com aulas, sempre concomitante à produção musical, porque nesse momento eu já estava ainda também com a Orquestra de Santa Maria, estava terminando a faculdade de música, e tudo isso levou para trabalhar com produção. E essa vontade da aula sempre surgiu, sempre veio de mim, e durante a pandemia a aula era o que segurava, assim, era o que dava para fazer. Aulas online, a gente se reinventou para dar aula online, várias formas, assim, e isso foi o que salvou, assim. Além de, claro, as leis de incentivo que a gente tem na cidade aqui, que deram uma grande ajuda para poder seguir trabalhando e poder encontrar essas oportunidades de produção cultural, né? Que não é apenas... A gente não consegue ver produção cultural apenas com uma demanda que a gente tem na cidade, vamos dizer assim, com o poder privado, vamos dizer assim, né? A gente precisa da lei de incentivo para trabalhar, com certeza. Pois é, Bastidores da Produção Cultural foi um programa que a gente fazia na rádio, né? Na Rádio Arte Viva, que também continua sendo apoiadora nossa. E, infelizmente, o Cláudio, que era o coordenador, veio a falecer e a rádio... parou suas atividades, agora está só na parte da divulgação no Instagram, né? E agora eu estou retomando esse programa por conta de uma ação que é uma ação proposta dentro do programa que eu estou participando, que é dos agentes territoriais de cultura, né? Então, aqui está... o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, Agente Territorial de Cultura, que é do Ministério da Cultura do Governo Federal. Então, também essa proposta desse programa, de retomar esse programa, nasceu para poder valorizar, para poder reconhecer, para poder também divulgar melhor, mostrar os resultados também, né, do que foi essa política pública, né, principalmente por conta da pandemia, né, como tu comentou da pandemia, a gente teve a Paulo Gustavo, infelizmente não saiu durante a pandemia, né, no momento que realmente mais se precisava, por conta de um governo que entende, né, esse grupo político entende que cultura não é necessário, não é fundamental,
E a gente sabe o motivo, né? Porque cultura conscientiza, cultura provoca, cultura leva as pessoas a pensar, né? E ter autonomia também, se conhecer, ter sua própria identidade, né? Não ser levado aí a ser... né, dentro de uma caixinha que eles querem nos colocar, né? Então, é importante lembrar isso, né? A Paulo Gustavo deveria ter saído na pandemia, não saiu, mas que bom que o atual governo, né, o governo Lula, conseguiu, né? Claro, a sociedade civil se mobilizou, um trabalho gigantesco no Brasil inteiro para que, enfim, os parlamentares, o próprio governo pudessem, então, ter essa base, né, e dizer, não, a gente precisa, né, dessa política, e então saiu. Então, aqui o que vocês comentaram desses trabalhos, e que tu colocou também, a maioria foi né, por fomento da Paulo Gustavo, né? Então, tu participou também, né, diretamente aqui em Cachoeira do Sul, né, das oitivas, das mobilizações, né? Então, tu teve acesso a essas informações, enfim, como é que tu chegou até conhecer, saber da Paulo Gustavo? Posso dizer que foi a primeira vez que eu tive acesso às informações, assim. Eu me considero muito novo na área da produção cultural, inclusive não sou uma pessoa que costuma escrever editais e entrar em projetos. São muito raras as vezes que eu faço e raramente eu passo, porque eu ainda não tenho essa experiência de escrever esses editais. Mas a questão de Cachoeira do Sul, aqui eu percebi que essa divulgação foi bem acima do que se esperava. Como tu falou, teve as oitivas, e nessas oitivas a gente conseguia ter uma noção melhor de como é que funciona a Paulo Gustavo, o que ela está fomentando, qual o valor sendo destinado para cada área. Eu que sou da música, consigo um valor, eu que estou o Thiago do audiovisual. Né? Como que a gente também consegue convergir para que encontrar as oitivas, eu vi que foi uma forma de encontrar quem eram as pessoas que faziam cultura na cidade e o que elas precisavam, né? Não era apenas, tem dinheiro aqui, vamos usar, não. O que precisa? O que precisa mais? O que precisa menos, né? A gente percebeu, participando das oitivas, que tinha essa conversa, esse diálogo, e onde a gente podia mostrar o que a gente fazia e realmente conseguir aplicar isso na cultura da cidade. Para mim foi super legal poder ver isso, poder participar e poder ver a movimentação toda. Foi um aprendizado muito grande. E era uma obrigatoriedade da lei, né? Sim. Isso também... Que houvessem as oitivas. E está sendo continuado essa linha de pensamento também na Política Nacional de Blanc, de realmente a sociedade participar e ter voz ativa porque é quem está no mercado, né? Quem está trabalhando, é quem sabe o que precisa, é quem sabe como é que funciona em cada território. Não tem desperdício de recursos, assim, né? Tudo vai para onde precisa ir, né? Na quantia que precisa, é dividido de um jeito justo, né? E isso deixa, porque a gente também tem algumas questões de concorrência, né, em editais. A gente tem os editais do governo do estado, do próprio governo federal, enfim, Lei Rouanet, LICs e tudo mais. A gente sabe que existe uma concorrência e principalmente quando tem pouco recurso, acaba também criando um atrito, alguns problemas, né, entre os fazedores de cultura. Então, com as oitivas, com essa construção coletiva, isso dá uma amenizada, né? Porque a gente sabe que, a gente sabe quais os segmentos tem na cidade, qual é mais ou menos um volume de recurso que dá para distribuir. Então a gente consegue meio que dar uma equilibrada, assim, para também não ter essa disputa que, infelizmente, é a nossa história aqui, né? A gente não tem fomento local agora, há pouco tempo que foi criado o fundo, né? Mas ainda não tem recurso. Mas a cultura acabava sendo muito... Uma tratativa muito individualizada, né? É subvenção, é emenda impositiva, mas sempre uma relação individual com um determinado vereador, ou uma vereadora, ou própria prefeitura. E já destinado para pessoas ou áreas específicas também. Já tem ali mais ou menos o segmento que sempre ganha mais, né? Que já é garantido todos os anos. Então, o edital também, os editais, a política pública, ela também faz essa democratização, né? Do acesso. Então, realmente é para atender a quem faz a cultura na cidade, no seu dia a dia, né? Não só evento. A gente sabe que evento faz parte, mas a gente tem quem trabalhe o ano inteiro com isso, né? Como tu está aqui todos os anos todos os dias atendendo e buscando cliente, buscando trabalho, né? Então precisa, né, chegar justamente nessas bases, né, de quem trabalha todos os dias a cultura, né? Exatamente. Eu acho que essa questão de quem faz cultura tem que ser ouvido, vamos dizer assim, né?
Muitas vezes, fala com o vereador tal, fala com tal pessoa. Muitas vezes tu tem que ter um ambiente onde, peraí, eu não conheço ninguém aqui, mas eu tenho um espaço onde eu consigo falar o que eu faço, o que eu preciso, principalmente, né? O cara que faz audiovisual, ele vai precisa de um orçamento muito maior do que quem faz música, por exemplo, que é muito mais caro. Então a gente precisa saber separar as coisas. Se pegar, vamos dar a mesma coisa para todo mundo aqui, não vai dar certo. Vai ficar alguém equidade, né? Exatamente. Então eu vejo, para mim, a Paulo Gustavo foi esse início de produção cultural e deu acesso a quem está começando, principalmente, né? Eu não precisava ser um expert ou contratar um produtor cultural para escrever um edital para poder fazer. Até porque um dos objetivos da Paulo Gustavo era justamente esse, né? Que todo mundo tivesse acesso, que as pessoas que foram prejudicadas durante a pandemia ali tivessem acesso a recursos, né? Que as pessoas pudessem fazer produções de pequeno porte, né? Sem ter que ir atrás de um vereador, de uma emenda, de um patrocínio direto, que é muito difícil conseguir, né? E sendo como deveria ser, né? Com verbas anuais, né, destinadas a artistas para que eles possam viver da sua arte, para que eles possam produzir de fato, sem ter que ter um segundo emprego, né? Ou o clássico, tu é só artista ou tu trabalha também. Total. Tem pra caramba isso, né? Acho que é o sonho de todo mundo que trabalha com arte é poder viver dela, né? Sim. E eu acho que eu e o Thiago, que a gente pode ser, todo mundo que pode se orgulhar de poder trabalhar com cultura, trabalhar com arte, né? E graças a esses incentivos, né? A gente consegue fazer coisas até com mais qualidade, porque a gente às vezes não falta a gente saber fazer melhor, falta dinheiro mesmo. Sim. Exato. E que importante é isso que tu falou, que é tipo da gente agora poder se orgulhar de viver disso, né? Que tipo não é só o fato de ter orgulho da própria profissão, mas se orgulhar de estar sobrevivendo disso, né? Tipo, de não ter que correr atrás da máquina enquanto tu faz a tua arte, tu produz cultura de lado, né? Até porque é uma segurança e também dizer assim, cara, meu serviço, meu trabalho, a minha arte tem qualidade. Sim. E realmente só precisava de um fomento, só precisa de um investimento, né? Porque é isso, a gente está no interior, né? E muitos empresários não dão bola, assim, não acreditam que a cultura seja um mercado, né? Que movimenta, né? Dinheiro, um ramo da economia mesmo, né? Como eu comentando, né? A gente fala dos artistas e tudo mais nos projetos, mas, cara, é uma centena de pessoas que trabalham dentro do projeto. Quando tu trabalha num filme, tu tem inúmeros prestadores de serviço, tu tem inúmeras pessoas ali nos bastidores para aquele filme ser produzido. Então, assim, é muita gente tendo trabalho e renda. Sim. E fora o consumo que tu faz no comércio local, exato, estadia de locação para filmar, alimentação, transporte. Então, assim, infelizmente, a gente em Cachoeira, a gente ainda não tem um empresariado que entende, né, como é que essa máquina funciona, essa máquina gigantesca, né, que é a cultura. Né? Quando a gente faz esse paralelo sempre entre iniciativa privada e o trabalho artístico, né, eu acho que sempre tem uma relação entre, se eu estou fazendo um trabalho que vai ser financiado pela iniciativa privada, eu tenho que necessariamente atender aquela necessidade ou os desejos da iniciativa privada, que nem sempre vai condizer com o que o artista quer, né? Eu acabo ficando meio refém, às vezes. Então, o trabalho da iniciativa pública para esse tipo de trabalho, eu acho que é super necessário. Eu volto agora para uma coisa que talvez falar de uma banda de metal é muito fácil de bater, né? Os caras fazem essas músicas doidas aí. Mas talvez, então, eu trago uma orquestra. Uma orquestra é uma coisa que nunca vai dar lucro. Porque é muito caro você manter uma orquestra. Não é só músico, é equipe, técnica, trabalho, é muito equipamento, é muita logística para você carregar o equipamento todo. É muito caro. E, sei lá, da minha pequena experiência com uma orquestra sinfônica de Santa Maria, que é uma orquestra escola, por exemplo, uma orquestra de pequeno porte, comparada a grandes orquestras, a gente já tinha muitas vezes que fazer, por exemplo, um orçamento era quase impossível, assim, para alguém financiar, que não fosse um financiamento público de alguma lei de incentivo para acontecer. Claro, são orquestras que vivem de financiamento federal, né? Sim. Então, uma orquestra, por exemplo, apenas com iniciativa privada é muito difícil você manter, né? A gente está tendo até um caso que mobilizou o Rio Grande do Sul inteiro, né, de uma orquestra municipal, que o atual gestão, enfim, decidiu cortar justamente porque, né, por conta do custo e tudo mais, mas ignorando, né, toda a história daquela orquestra que é antiquíssima, uma das mais antigas do Rio Grande do Sul. E a mobilização foi forte, foi grande, e o Ministério da Cultura está tentando intervir e achando meios, né, de manter a orquestra, né? E essa discussão também sobre a iniciativa privada, a gente também tem, por exemplo, em relação à Lei Rouanet, né, que é
dedução de imposto, enfim, leis de incentivo em geral, né, que conta com dedução de imposto, que a gente acaba ficando bem isso, né, bem refém das empresas decidirem o que elas querem patrocinar a partir da visão de marketing, né, o que isso vai me dar de visibilidade, o que isso vai me dar, né, tem que estar alinhado com a marca, né, com a imagem da empresa, tem que estar alinhado com seus valores, enfim, né, e deixando de lado que aquilo ali é para ser investimento em cultura, né? E não para a empresa, né? Tu acaba descaracterizando a própria cultura com isso, né? Isso. De tentar enquadrar o artista em algo que ele naturalmente não seria, né? Que ele vai se enquadrar só para cumprir os requisitos de uma certa empresa, né? De um certo patrocínio. Isso acaba matando a própria arte, né? Que a arte justamente é a expressão, né? O criar do artista, né? Que nem o Marcos citou, né? O patrocínio direto tem isso, ele tira essa liberdade, né, do artista. Não que seja ruim, né? E muitas vezes o patrocínio direto salva muita gente, né? Sim. Faz com que muita coisa aconteça. Né? Eu acredito que em sua maioria é muito bom, né? Quando acontece, assim. Mas a lei de incentivo tem a função de dar liberdade para o artista, né? Para ele continuar criando o que ele quer fazer, né? Que a expressão artística dele seja livre, de fato. E essas novas políticas também vêm no sentido de desburocratizar, porque a gente também comentou sobre subvenção, emenda e até mesmo emenda parlamentar, enfim, algumas ferramentas, alguns mecanismos políticos, enfim, são extremamente burocráticos, né? E não cabem dentro da nossa realidade de cultura, que é isso, é um artista tentando buscar um recurso para fazer a sua arte, para gravar um disco, para escrever um livro. Então, assim, é muita burocracia e as pessoas acabam desistindo. Então, a política pública agora, daí Paulo Gustavo já trouxe isso, a Política Nacional de Blanc também está trazendo isso, que é a desburocratização, que é tu entender o setor cultural, tu entender como ele pode se organizar, porque tem, né, é recurso público, né, a gente precisa sim ter uma organização, uma administração para ter um bom uso do recurso público, para que isso também possa ser visto, né, os resultados possam ser vistos, possam ser contabilizados e apresentados. Olha aqui o impacto, né, a gente precisa também dessas estatísticas, a gente precisa mostrar isso, né, o impacto real, né, na economia, na sociedade, enfim, né, então a gente precisa ter o mínimo ali, né, de um documento, digamos assim, né, mas adequado ao setor cultural, né? Que a gente vai apresentar ali o nosso trabalho, então que seja um formulário, que seja uma forma mais flexível, mas também afetiva, né? Que as pessoas, poxa, eu não posso ter medo de falar do meu trabalho, eu não posso, ai, como é que eu vou, né? E quando tu tá no mercado, quando tu tá no dia a dia do teu trabalho, tu sabe quanto custa aquilo dali, tu sabe que tu vai precisar. Então, é só achar formas mais fáceis, mais flexíveis de tu apresentar esse projeto para não ficar travado ali no meio do caminho, né? Então, é por isso que a gente fala, assim, eu coloco bastante, né, que essas ferramentas que a gente tem hoje em Cachoeira, que é a subvenção, que é a emenda impositiva e tudo mais, sim, era o que se tinha, né? O que se tinha para poder, de alguma forma, ter um recurso para a cultura. Mas não são ferramentas adequadas, né? Porque tu está lidando com a mesma burocracia que tu lida com uma obra, né? Que tu lida com um serviço ali que, enfim, tu acaba a cultura tendo que se adequar, né, a um formato que não é a melhor forma. Então, a política pública também está trazendo isso, essas novas políticas públicas também estão trazendo isso, de entender como é que funciona o setor cultural, está sendo feito pelo setor cultural, né, a mobilização nas conferências municipais, estaduais e federais, né, as oitivas, as próprias consultas públicas que o Ministério da Cultura vem fazendo. Então, está sendo construído ouvindo. O que seria melhor? Como é que é uma ferramenta mais adequada? Né? O tipo de formulário, enfim, né? Então, isso também está vindo para facilitar as pessoas que são artistas e que nunca entraram nesse mundo de edital, né? Tem que meio que pegar pela mão, né? É uma coisa assim, não, vamos lá, vamos fazer isso aqui, mostrar como é, como é que tem que ser feito Porque, realmente, se for pegar um edital de 70 páginas para o artista fazer e escrever um projeto, vai ficar difícil, né? Então, eu realmente vejo que dessa forma, assim, desburocratizar é a saída. Funcionou, me ajudou pra caramba também, me ajuda muito, assim, essa questão. E eu vejo que a saída é pegar pela mão, assim,
o artista, ainda mais no interior, que dá para fazer isso. Né? Não é como se tivesse Sim. muita gente para você trabalhar, né? Em que a competição tem que ser acirrada. Aqui, acho que meio que você consegue contemplar todo mundo, assim. Sim. Você consegue atender todo mundo que precisa. Uma coisa também, talvez tu te relacione, né, Marcos, que é que eu fiquei pensando, né, sobre as oitivas, assim, sobre como, claro, além do objetivo primário, né, que é a participação popular nas decisões, né, o mapeamento das áreas culturais para saber como aquela verba vai ser distribuída, teve uma função secundária que foi muito legal também, que foi aproximar os artistas e conectar, né, os artistas, porque teve muita gente que não escreveu projetos, né, que não teve projetos contemplados, mas que trabalhou em vários projetos que foram aprovados através da Paulo Gustavo, né, e que de repente acabou. Eu conheci muita gente lá que eu chamei para os meus filmes, né, acho que o Marcos também, né, através das oitivas acabou participando de projetos de terceiros ali, isso eu vi acontecer com várias pessoas, né. Acho que isso é legal, não sei se tu gostaria de falar algo sobre isso também, Com certeza. conhecer artistas, né, a abrir um pouco mais as possibilidades, assim. Com certeza, eu acho que para quem trabalha numa área onde você presta serviço para artistas, eu acho que é mais necessário ainda. Vamos dizer assim, eu trabalho com produção musical, meu cliente é um artista, né? É um músico, por exemplo, um artista da música. No caso, a gente trabalhou na área nas oitivas ali, por me aproximar mais do Thiago, da Dude, e trabalhar com eles nos filmes. Foi uma coisa que a gente não tinha trabalhado antes ainda, né? Tinha tido alguns trabalhos juntos, mas não tinha feito um trabalho grande assim, desse jeito. E foi, inclusive, o Thiago pôde depositar mais confiança em mim, no meu trabalho, né? Poder me conhecer, ver o que eu estava fazendo. Foi onde deu para mostrar mais coisas. Também tive a oportunidade de trabalhar com o Carlos Eduardo Nunes, que escreveu um projeto de um clipe, A Cara da Fome, onde eu pude produzir a música, também fiz a produção musical, junto com o Dibra Alonso. E nesse contexto a gente pôde trabalhar em várias frentes, assim, produção musical, audiovisual, no caso, som direto, sound design, essas coisas que vamos dizer assim, a lei Paulo Gustavo, as oitivas, proporcionaram, que talvez eu não teria acesso, esse pessoal, eles não teriam acesso a mim. Então a gente pode se aproximar mais como artistas e prestadores de serviços para artistas, vamos dizer assim. Eu te conhecia, já eu tinha ouvido falar, enfim, né? Mas não conhecia pessoalmente, enfim, vim aqui no estúdio a partir disso, né? Até o Vânios, né? Um foi falando para o outro, o Vânios falou, o Thiago indicou, e a gente acabou também vir gravar aqui uma locução, né? De uma audiodescrição. Então, isso foi fantástico, né? Conectou muita gente. E deu também, eu acredito, que isso fortaleceu mais o movimento, porque as pessoas se viram ali, teve esse fortalecimento de dizer assim, eu não estou sozinho, né? Porque a gente passava muito por isso. A gente reclamava, a gente pedia, a gente demandava, mas sempre de uma forma... Sempre era fraco por estar fraco, sozinho. era individual, mesmo que seja um grupo pequeno, então a nossa voz sumia, né, no meio do caminho. Então, quando a gente viu um volume maior de pessoas interessadas, e isso também gerou trabalho e renda para todo mundo, ou seja, bem como o Thiago colocou, mesmo quem não foi contemplado diretamente com o projeto, como proponente, enfim, às vezes nem colocou mesmo proposta, mas acabou trabalhando, ou seja, todo mundo que estava ali, que construiu junto, de alguma forma, teve trabalho, teve renda, ou, enfim, teve acesso a produtos culturais de qualidade, interessantes. A gente teve sessões de cinema praticamente lotadas, quase todos os lançamentos que a gente teve aqui na cidade, né? Então, assim, ainda tem mais esse ganho, né? De produção cultural mesmo da cidade. Eu comentei isso numa fala que eu fiz na Câmara de Vereadores, que era muito, muito emocionante, assim, tu ver familiares indo assistir, né? E vendo, assim, meu familiar, o meu vizinho, sabe? Assim, então, é isso, né? São pessoas da tua cidade, são artistas que estão do teu lado. E é uma pá de galera que passou um bom tempo aí, que ninguém nem sabia que era artista. A gente está, na verdade, reconquistando, né, o público de Cachoeira do Sul, que não tem muito acesso à produção cultural, né, a eventos culturais, então acaba também nem sabendo o que acontece na cidade, né, e a gente viu que o público está vindo, está se reaproximando da produção cultural, e não só de festas, entretenimento, mas está recuperando esse interesse, né, a produção cultural e a produção local e autoral, né. Eu acredito que isso é um processo, assim, da gente fazer uma cena autoral, por exemplo, fazer
cena local de tanto musical como artística, audiovisual, as artes visuais, seja o que for, né? É um processo que você cria essa cultura, assim, não é do nada, assim. Então a pessoa não vai ir em um show de uma banda de rock autoral, por exemplo, e agora ela vai sempre, assim. Não, ela vai ter que... Vai uma vez, vai convidar um amigo, na próxima vez talvez não vai outro. E aquilo vai começando a criar uma espécie de ambiente onde você tem muito aquilo. E a gente fala disso, fala no cinema, fala de música, fala de várias áreas, né? E aí, Marcos, o que tu tem pro futuro? Tu tem algum plano, tem algum projeto aí para de repente inscrever em algum edital futuro, né, na Aldir Blanc, ou tem algum convite de alguém para participar de algum projeto? Eu já tenho projetos na manga aqui que eu sei que eu vou te convidar, mas fora isso... esperando os teus, né? Eu não sou uma pessoa que está o tempo todo pensando em vários projetos. Eu penso em várias coisas que eu gostaria de fazer e eu sei que as leis de incentivo podem me ajudar a fazer isso. Por exemplo, eu gosto da ideia de poder fazer um álbum de guitarra, tocando ali, fazer um álbum instrumental, onde eu posso convidar vários músicos que eu admiro, que eu gosto, e poder pagar eles bem e poder fazer isso de um jeito legal. É uma vontade que eu tenho, fazer um trabalho. Eu cheguei a fazer um trabalho com guitarra e quarteto de cordas no meu TCC, na faculdade. Ficou muito bom, inclusive, eu ouvi. Aquilo foi uma coisa que eu quis continuar. Por exemplo, tenho vontade de continuar aquilo, fazer mais músicas daquele formato, ou de repente montar um show naquele formato. Tem coisas que eu tenho vontade de fazer. Mas uma coisa que me pega muito, que eu tenho muita vontade de um dia poder fazer também, é poder trabalhar com a produção musical de artistas locais que eu sei que talvez não vão ter condições de pagar por uma produção legal. Então, no momento que tiver uma lei de incentivo, onde eu puder selecionar artistas legais da cidade e poder trabalhar a produção musical deles com incentivo, uma lei onde talvez não precisa partir do artista me contratar para fazer, mas parte de mim, selecionar artistas para fazer um trabalho legal. Com aquilo pode ser uma coisa que eu gostaria de fazer, porque é uma coisa que eu sei que de maneira privada eu não vou conseguir fazer. Então, acho que a gente vai encerrando aqui. O papo estava bom. Acho que a gente continuaria aqui pela noite. Mas te agradecendo, né, Marcos? Agradecendo também ao Thiago, que está iniciando nessa nova jornada aí comigo, que é enfim, além de profissional também, é um cara que a partir também das oitivas, conheceu bastante gente, então a gente vai ter muito assunto aqui nos próximos programas também para conversar. Então, muito obrigada, Marcos. Parabéns pelo trabalho, eu acho que é isso, né? A Cachoeira precisa também de profissionalização no setor cultural, né? A gente precisa ter essa cara, né, de profissional, de investir, enfim, na cultura mesmo, de forma realmente mais madura, né? A gente está precisando mesmo disso. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite de receber todos vocês. Deixo minhas credenciais aqui, o meu Instagram, Marcos R. Klein. Vai aparecer aqui embaixo? Vai aparecer aqui embaixo. Eu vou deixar Timbra, lugar de música, também Timbra Música, vai ser no Instagram, por exemplo, vocês podem ver. E deixo o convite para todo mundo aqui de Cachoeira, quiser visitar aqui, trocar uma ideia, tomar um café e falar sobre música, falar sobre cultura. É sempre uma porta aberta em Cachoeira que eu tenho, que eu gosto muito de receber o pessoal para falar sobre isso. Eu acho que é um grande assunto que tem que ser conversado e tem que ser discutido pra caramba, assim, não só nesse podcast, como em vários lugares. Agradeço pelo convite. Até a próxima. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até mais.